Vamos resolver a questão número 38 ou 48 que foi cobrado no vestibular da UEM no mês de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Douglas, seja muito bem-vindo ao meu canal Faz Sentido Matemática e eu quero trazer uma resolução simples dessa questão que deve ter pegado muita gente aí de surpresa. Considere uma circunferência gama de centro O e raio A, em que O é a origem de um sistema de coordenadas cartesianas no plano. Considere também um paralelogramo OPQR com as seguintes características. P está no primeiro quadrante. O lado AP forma o ângulo de 60 graus com o eixo OX. O lado PQ é tangente à gama e paralela ao eixo OX. R tem coordenadas menos A e 0. Em relação ao exposto, assinale o que for correto. Então, para a gente entender o que o enunciado está dizendo para nós, eu trouxe aqui um desenho da situação. Observe que eu tenho uma circunferência, o raio dela é um raio A, peguei um raio qualquer, o raio A. Ela está centrada na origem, conforme o enunciado disse para nós. Aqui tem o ângulo de 60 graus, com o segmento OP e o eixo X. E uma das coisas que chamou a atenção é que o ponto R ele tem uma coordenada negativa, então ele está no segundo quadrante. Vamos relembrar também que paralelogramo faz com que todos os lados sejam paralelos 2 a 2. Bom, então nós temos que QR é paralelo a PO e QP é paralelo ao eixo X ou também ao lado RO, certo? Agora, fica muito mais fácil da gente interpretar cada um desses itens. Antes de tudo, vamos colocar aqui a equação da nossa circunferência. Então, a nossa circunferência, para quem não lembra, a equação geral é x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, esse R aqui, a equação geral da circunferência, raio ao quadrado. Observe que no nosso exemplo, que o comando da questão diz para nós que x centro e y centro são 0 e 0. Então aqui fica x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Raio da nossa circunferência está sendo representado pela letra A. Então aqui, A ao quadrado. Logo, a gente tem a equação da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. Quando a gente observa isso aqui, já dá para dar uma olhadinha no item 8. O item 8 ele fala que uma equação que descreve gama é x mais y igual a ao quadrado. Esse item aqui ele é falso. Por que ele é falso? Porque aqui deveria ter x ao quadrado e y ao quadrado aí. Então esse item ele está incorreto. Vamos analisar lá o item 01. A reta que contém os pontos Q e R é tangente à gama. Falso, né? A reta que contém os pontos Q e R, ela é secante à gama. Quando que uma reta é tangente a uma circunferência? Quando a reta e a circunferência possuem um único ponto em comum. Nesse caso, então, elas possuem dois pontos em comuns. Elas são chamadas aí de secante. Então, a reta é secante à gama, item falso. A área desse paralelogramo é A ao quadrado unidades de área. Bom, para a gente relembrar a área de um paralelograma, ele é dado por base vezes altura. Quem é a nossa base? Bom, a nossa base é exatamente o tamanho do raio. A medida dele é A. Quem é a nossa altura? Olha, o eixo Y ele forma um ângulo de 90 graus ali com uma das bases, né? Então, nós temos que a nossa altura também vale o tamanho do raio da circunferência, já que existe aqui o ponto de tangência. Então, nós temos que a área é igual a A vezes A, que é A ao quadrado. Item 02, correto aqui. O triângulo OPQ é equilátero. E aí, será que o triângulo OPQ é equilátero? Se nós fôssemos desenhar aqui esse triângulo, o nosso cérebro fica bem sugestivo a dizer que ele é equilátero. Só que ele não é. Por que ele não é? Um triângulo equilátero
a base é diferente da altura. Então, se nós observarmos a base desse triângulo aqui em cima, ó, ele mede quanto? Ele mede A. E a altura dele também mede A. Então, esse item 0,4, ele é falso. Só para relembrar, a altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Essa fórmula aqui, ela aparece em vários vestibulares aí, tá? Só dá certo para o triângulo equilátero, ok? Agora, o próximo item, item 16. O item 16, ele diz para nós a área da região que está situada no primeiro quadrante e no interior da circunferência do paralelogramo é π ao quadrado sobre 12. Essa questão, esse item 16, ele está aqui tentando fazer a gente se confundir. Vamos dar uma olhadinha com mais atenção. A área do primeiro quadrante, a região do primeiro quadrante, é essa aqui que eu estou passando o mouse para vocês. Entre a circunferência e o paralelogramo, o que eles têm em comum é o que está entre a circunferência. Então, aqui vou dar uma apagada para auxiliar a nossa visão, tá? O que está dentro da circunferência e o que está dentro do paralelogramo. O que eles têm em comum? Olha, o que eles têm em comum é essa região aqui, ó. Essa região é um setor circular. Como que eu faço para calcular a área de um setor circular? Eu preciso do ângulo interno. Mas quanto que vale esse ângulo interno aqui? 30 graus, né? Veja que o eixo X e o eixo Y ele formam um ângulo de 90 graus. Eu já tenho 60 graus ali, OP, com o eixo X, então me falta 30 graus. Agora, como que eu faço para calcular a área do setor circular? Então, a área do setor circular, ela vai ser dada por 30 graus dividido por 360 vezes a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Quando eu faço a simplificação, 30 por 360 vai me sobrar 1/12 vezes π ao quadrado. Ou seja, de fato, esse item 16 ele é verdadeiro, é π ao quadrado sobre 12. Bem tranquila essa questão, hein? Deu um pouquinho de trabalho na hora de fazer, montar ali o gráfico, só que percebam que depois que monta esse gráfico, a gente consegue resolver sem utilizar a geometria analítica, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!